Você pegar uma empresa tradicional, como é que funciona o valor de mercado de uma empresa tradicional? As pessoas fazem assim, no básico, tá? Elas fazem o seguinte, primeiro elas somam tudo que a empresa tem de ativo. Cadeira, computador, prédio, essas coisas todas, que isso é o tangível, isso não tem muito o que discutir. Uma startup também pode fazer isso, tá? Então você calcula o ativo tangível lá, então o carro da empresa, prédio da empresa, computador da empresa, mesa, cadeira, fio, instalações, você tem isso aí, é tangível direto. E depois calcula uma base, como por exemplo, você tem um total de faturamento dos próximos tantos meses, né? Por exemplo, dos próximos 5 anos, dos próximos 24 meses, dos próximos 12 meses, e com base nisso você tem um valor de uma empresa tradicional, uma pizzaria, um escritório contábil, você tem um escritório jurídico, você tem uma empresa, uma indústria de transformação, enfim, você calcula isso, você calcula o valor dos ativos do parque tecnológico, né, do parque industrial, você calcula o faturamento que ela tem e isso te dá um valor da empresa. Isso é o básico, na verdade, de valuation, né, de valor de empresa. Nas empresas tradicionais funciona, que é uma maravilha isso. É um modelo extremamente consolidado, né? Que esse é o modelo chamado total de ativos mais o lucro líquido. Esse é o mais simples de todos, esse é o primeiro dos 7, tá? Agora, uma startup, o que acontece? Por que esse método para startup ele pode não ser tão representativo? Porque a gente está falando, de uma forma geral, para empresas que já estão consolidadas. E uma startup, ela está em constante transformação. O que ela fatura hoje provavelmente não vai ser o que fatura amanhã, ela provavelmente vai faturar muito mais, ou está passando por oscilações. Ou ela às vezes não tem faturamento nenhum e daqui a pouquinho ela tem um faturamento gigantesco. Então a startup, ela tem uma... O caminhar da startup é diferente de uma empresa convencional. Aí é que está a questão. Então, por conta disso, o que nós temos é que esse método do total de ativos mais o lucro líquido, ele não é geralmente utilizado para calcular o valor de uma startup. Não funciona dessa forma. Por isso que geralmente o que se faz é esse método é mais utilizado para as empresas convencionais do que para startups. Para startups, o que se costuma fazer são outros métodos, como por exemplo, eu posso utilizar então um segundo método que é chamado do método base zero. O que é o método base zero? Como é que o próprio nome diz, né? Então, base zero, aqui a gente está dizendo o seguinte, se eu começasse do zero hoje, né, a empresa, né? Então, metodologia base zero, eu começasse do zero hoje, né, quanto que eu precisaria de dinheiro para alcançar a situação, a posição, né, atual que nós temos. Então, o método base zero, ele é baseado nessa questão. Ele diz o seguinte, se eu zerasse tudo e começasse do zero e gastasse dinheiro, qual o valor que eu precisaria ter de dinheiro? É um método que funciona para startup também, para deixar claro, tá? Mas ainda assim, esse é um método ainda bastante, que a gente considera um método bastante conservador. Tá? E para as startups, os métodos conservadores não são, digamos assim, os mais adequados para você calcular. Nós temos então próximo, né, então do total de 7, nós temos o método de Venture Capital, né, então a ideia do método de Venture Capital, né, o capital de risco, né, essa é a ideia do Venture Capital, só para entender, nós já tivemos material, a gente vai explicar mais vezes. Venture Capital, capital de risco, geralmente são empresas que fazem o investimento em startups com base em alto risco, altíssimo risco, né? E o que acontece, né? O Venture Capital, ele faz um cálculo que diz o seguinte, né? Quanto que você pretende investir na empresa, qual que é a estimativa de faturamento anual, lembrando que a startup ela oscila muito, né? Então ela pode ter tiros de faturamento muito grande, projeção de receita para o ano de resgate do investimento, ou seja, que geralmente não é uma regra, mas geralmente se fala em 5 anos, pode ser 7, tá? E qual que é a margem líquida esperada para esse mesmo período. Então esse é o método Venture Capital. Ele diz o seguinte, quanto que eu vou colocar de investir, quanto que eu estou disposto a investir na empresa, colocando esse dinheiro na empresa, qual que é a estimativa que ela vai ganhar, aí eu faço uma projeção para os próximos 5 anos e qual a margem líquida esperada. Com base nisso, ele gera um método, ele gera um valor possível de valor. Então é lógico, quanto maior o fator, né, de margem líquida esperado para esse período, isso significa que a empresa tem um maior valor. Se a empresa tem uma margem líquida pequena, o valor será pequeno. Se a empresa tem um potencial de margem líquida muito grande, o valor vai ser maior. Esse é um método que se fala de Venture Capital.